Continuamos aqui na exposição Sob o Céu de Barbalha e agora eu vou conversar com ela, Adriana Botelho, ela que é curadora da exposição e vai explicar um pouquinho da montagem dessa linda exposição. Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite, obrigada, Elizabeth. Acho que você já pôde conversar um pouco com os artistas para ter uma noção de como estão distribuídos os temas com cada artista, né? A gente tem aqui o Wilton com as esculturas no centro, a gente tem as fotografias com o Alisson, as telas do João, os desenhos com o Márcio Torres, a pirografia com o Nonato, e a gente faz uma homenagem a um personagem de Barbalha, que foi o seu Severino, que a gente tem uma fotografia dele ali. Os painéis, eles foram realizados por 3 artistas desse grupo, o Márcio, o Nonato e o João, não é? E qual o tema que une todos esses artistas, que é o condutor da exposição? Falar sobre a cidade de Barbalha e a relação afetiva que esses artistas têm com a cidade em que vivem. Então, como é que vivendo naquele ambiente, sobre aquele cotidiano, eles transformam isso em estética, em arte, não é? Aí a gente tem o resultado aqui. Por exemplo, os 2 meninos, eles estão fazendo uma performance. E o que é essa performance? Eles retratam, pela performance, personagens de Barbalha. Personagens que são públicos, não é? Aquele que tem cacuetes, né, que ao vender o doce de leite, ele repete regularmente as mesmas frases, né? O outro, que ao encontrar as pessoas pela cidade, também tem a mesma forma de se apresentar. Então essas pessoas se tornam públicas, né? Toda a comunidade de Barbalha conhece. Então eles estão fazendo uma performance inspirado nesses personagens do dia a dia de Barbalha. Um dos temas condutores, além dos artistas viverem na cidade e terem uma relação afetuosa, é discutir a questão do patrimônio histórico de Barbalha. A gente sabe hoje que Barbalha é uma cidade muito importante no Cariri pelo patrimônio histórico que ela tem. O casario, as ruas, as festas, os personagens públicos, né? Principalmente aqui a gente quer fazer uma ênfase ao patrimônio histórico, arquitetônico, não é? Então, muitas pessoas destroem as fachadas sem perceber que aquela fachada contém um tempo da cidade que fala sobre a história dela. Quando ela descaracteriza, ela tira um elo que une aquela comunidade. As referências históricas estão também na arquitetura. E aqui na exposição a gente quis trazer isso à tona, que observando todo esse ambiente, a gente possa pensar com um olhar crítico sobre o que a gente deve preservar, que une todos nós. E o patrimônio arquitetônico é um deles. Então, eu queria que isso fosse evidenciado, assim, a preservação do que nos resta ainda desse patrimônio. Uma arte que causa discussão, né? Isso, que realmente mostre para as pessoas, eu vejo que tem algumas artes que está mostrando como realmente o patrimônio está sendo degradado e que traga através dessa discussão um propósito de restaurar, de cuidar do patrimônio da cidade de Barbalha, não é isso? Isso, concordo plenamente com você. Senão as coisas também não têm muito sentido só pela minha discussão subjetiva que eu tenho, eu sozinha fazer uma discussão. Mas se eu tenho elos em comum com outros, isso se torna mais forte e é importante ser visto para ser uma defesa, né? Uma defesa e no caso aqui também uma das questões é essa que você colocou do patrimônio. Muito bonita a exposição, gostaria de parabenizá-la e todos os artistas que também estão compondo essa exposição. A gente é que agradece, porque a imprensa ela é fundamental na divulgação desses artistas e do que a gente faz. A gente que agradece. Convida as pessoas que estão em casa a vir conhecer a exposição, porque vai ficar até 20 de março, não é isso? Isso, a gente tem um mês aqui em Barbalha, a exposição dos artistas de Barbalha aqui no Centro Cultural do Banco do Nordeste, na cidade do Juazeiro do Norte, e depois a exposição vai para o céu,
que é o Centro de Esportes e Artes Unificados Joaquim Mulato, em Barbalha. Então, a exposição ela está aqui, depois ela vai para o céu e fica até junho. Quem tiver oportunidade, seria muito bom para a gente. Agradecer mais uma vez a sua participação e convidar todos que estão em casa a vir conhecer a exposição Sob o Céu de Barbalha.